Shalom, shalom. Hoje vamos falar um pouco ainda sobre a Parashá Shemini, só que dentro do contexto do kasher e lo kasher, trefe, aquilo que é kasher, aquilo que não é kasher, aquilo que é considerado trefe, ou seja, não kasher. E podemos assim encontrar a partir da sétima aliá. Antes disso, na sexta aliá, nós encontramos no hebraico Vaidaber Adonai el Moshe ve'el Aharon lemor alechem daberu el bnei Israel lemor zot v'haya shetochlu mikol habehema she'al haaretz. Então, Kadosh Baruch Hu traz para Moshe Rabbeinu, para Aharon e Banav, seus filhos, quais são os animais que são puros e impuros, tahó e tamé, e daqueles que a gente pode comer. Isso então nós temos em relação à fonte da vida. A Hassidut traz que aquilo que a gente come, a gente está elevando aquela Neshama que está lá, como traz o Tânia, como traz a Gemara e também alguns livros, entre eles o próprio Shahagigulin, do Ari HaKadosh Rabbeinu Sadik Zichrono Livracha, e dos animais referentes a Behemá e Behemá Hayá, ou seja, dos animais que são domesticáveis e os animais silvestres, eles têm que apresentar dois sinais. Eles têm que ter o casco fendido, ou seja, que tem que ter essa, digamos assim, essa aspecto geográfico, essa característica, e eles têm que ser ruminantes, ou seja, eles têm que alimentar, e tem um fluxo e refluxo natural dos animais ruminantes, como boi, vaca, etc. Se os animais domésticos e silvestres, Behemá e Behemá Hayá, só tem o casco fendido, como por exemplo o porco, ou não ruminar, ou só ruminar e não tem o casco fendido, ele é considerado como não kasher ou trefe, e não todo o Am Israel, todo o Yehudi não pode consumir. Isso a gente está falando, o primeiro sinal, isso antes até do abate, antes da Sheritá e antes de ir para o açougue, antes da gente pegar, antes da gente preparar. Nesse primeiro momento. Isso em relação à carne, né? A própria Torá ela traz uma série de animais em relação às aves dentro da tradição, ou seja, Morashá Kehilat Yaakov, a tradição que recebemos da Kehilat Yaakov, de que animais podemos e não podemos comer em relação às aves. Quais são as puras, quais são as impuras. Bom, sobre os animais aquáticos, a gente já pode ter a percepção de mais dois sinais. Quanto aos animais aquáticos, tem que ter escamas e barbatanas, ou seja, os peixes têm que ter escamas e barbatanas. Além de peixes, o que se pode comer? Existe uma tradição não judaica aonde se usa muito a expressão frutos do mar, ou seja, tudo proibido. Lagosta, camarão, ou até peixes de pele, ou que não possuem barbatanas, é proibido. Então no mar, só peixes que possuem escamas e barbatanas. E nós encontramos um termo no texto, exatamente, olha que interessante, no Pasuk número 10, Ve'cho ashe'en lo isnapi vekash keshe, ou seja,
escamas e barbatanas, Bayamim, Uba, Necha, Alimiko, Sheretz. O que são Sheretz? Sheretz Hamaim, ou também chamados de Heretz, né? Sheretz Hamaim são chamados, a tradução aqui do Rashi, ele traz que são pequenos répteis aquáticos, mas os pequenos não é pequenos desse tamanho, são microscópios, também chamamos de vermes ou tolaim. Então nós temos 3 características assim, traz, por exemplo, o estudo do Yoredea e Suverheter, aquilo que é permitido e proibido, sobre a questão, por exemplo, dos tolaim, né? Como consta aqui, é um dos subtemas. Aqui, né? Então, sobre os tolaim, nós temos os tolaim que são marítimos, das águas, os tolains do ar, né? Ou os tolains que estão na terra, né? Pois bem, já sabemos que em relação a animais domésticos ou silvestres que podemos comer, eles têm que ter a pata fendida, ruminar. Em relação aos peixes, eles têm que ter escamas e barbatanas. Há algumas linhas, por exemplo, os halabi, que são os sírio-libaneses, têm a tradição de comer ovas de um determinado peixe, de salmão, e essas ovas tem que ter uma ashgará, tem que ter verificação rabínica, né? Ou seja, existe uma guia, existe toda uma tradição para isso, né? Então, quanto a isso, tem que ter uma verificação nesse ponto, né? Então, tem até algo muito interessante. Tô dando uma olhada aqui para ver se eu acho um livro. Tem um livro muito interessante do Raham Ezra Dayan, que ele atualmente ele é o responsável pela BDK, que fala sobre exatamente sobre isso. Então, lembrando, né, os ovos de salmão tem que ter uma verificação específica para poder ser consumido. Também daqui a pouco ver se eu acho o livro para trazer para vocês. E e aqui a própria Torá Shelano, Torá aqui do Shah, ela traz os tipos de animais que é a tradição de comer e não comer. Um dado muito interessante e característico para quem tem amigo temanim, quem já morou em Israel ou quem já passou alguns Shabbos diferentes, por exemplo, na Yeshiva Petrópolis, vai muitos turistas do mundo todo e alguns temanim vão, já deve ter visto, por exemplo, os temanim apreciando gafanhotos. Essa tradição, assim como consta no 22º Passuk, nós temos arbe limonovet hasal Bom, existem formas e gafanhotos dentre essas características que se pode comer ou não comer, né? Mas essa tradição só pertence aos temanim. Logo, somente os temanim têm essa condição, essas características de comer gafanhotos. Essa tradição. Há quem diga que alguns marroquinos também. Não cheguei a ver em Israel, ainda que alguns digam que há aqueles que tinham esse costume. Não cheguei a conhecer. Um outro dado interessante que a Torá Kedushá traz pra gente
é sobre a importância da mikve. Né? Onde podemos ver isso, né? Se algum animal impuro cair dentro de um utensílio, né, ele tem que ser purificado, etc, etc. E quando a gente recebe um utensílio produzido por um goi, antes de ser usado, ele tem que passar pelas águas de mikve. Então olha que interessante, no 34º Pasuk, mi kol ha'avel asher yachelu asher yavo alav mayim itma vechol mashke asher yishate bechol keli itma. Então, de todo alimento que se come, torna-se-á impuro se a água tiver caído sobre ele. De qualquer líquido que se bebe, se está um recebimento, torna-se impuro. Então, assim como torna-se impuro, através da água também se purifica, se pode purificar. E por isso a importância das águas da mikve, né? Dos utensílios, os que podem passar pela mikve e aqueles que não podem passar pela mikve, no sentido que recebem brachá ou que não recebem mahá. Né? Existem, por exemplo, utensílios descartáveis, o chamado plástico mole, é desnecessário passar em mikve, mas o plástico duro, por exemplo, existe um safek. Por isso, aí a gente tem uma infinidade de costumes, mas de forma geral, o plástico duro, por exemplo, se procura fazer mikve com os outros utensílios que recebem uma berachá, uma brachá, para se poder fazer a mikve, né? Anterior à mikve, no caso. Então, os metais recebem a força para poder fazer uma berachá. O vidro, os sefaradim fazem, os ashkenazim, existe um safek, há quem diga que faz, há quem diga que não faz, mas os sefaradim todos fazem em relação ao vidro, né? E a porcelana, lembrando que só existe uma linha dentro da minha pequena caminhada nessa existência que cacheriza a porcelana. As demais outras linhas não cacherizam. É impossível ser cacherizada pelas demais outras linhas. Mas pelo Mihag Halabi, eles guardam a porcelana por 10 anos, né? E depois fazem a galá, ou seja, a panela está fervendo, eles fazem mergulho por 3 vezes, né? Isso fazia muito porque, infelizmente, nosso povo sofria muita perseguição e os goim, eles procuravam tentar acabar com a tradição que vem de famílias. Imagina, um Habib recebia um prato que era do seu bisavô, que veio do bisavô, que veio do bisavô. Isso era uma forma deles tentarem quebrar essa tradição familiar. Então, somente essas linhas, através dos seus Rahamei, através do Rahamim de Alepo, né, de Damasco, procuram utilizar esse sistema. Os demais sistemas, a porcelana não é cacherizada. Então, dos animais puros e impuros, na Parashá Shemini, temos esses adendos, né? Então, são esses animais, o peixe não precisa de xerritar. E aí a gente tem algumas características em relação à compra do pescado. O costume ashkenazi e racídico, se você vai comprar um peixe, ele não tem asgarrá, não tem mais guia, etc. Como é que você faz? Você vai até a peixaria, você leva uma tábua para cortar o peixe, leva a faca. Esse é o costume entre muitos Hassidim. A sua própria faca, né? Entre os sefaradim, os marroquinos, por exemplo, eles acreditam que através da água se lava e se limpa o que seria os peixes que são ou características trefe, e através das águas em si eles não veem problema desde que se tenha uma faca própria para isso, né? A faca do próprio judeu, né? E alguns aqui em São Paulo, por exemplo, alguns supermercados, eu pude constatar isso, que os judeus, eles deixam
a própria tábua e a própria faca, e estão sempre indo e vindo desses supermercados. E o não judeu, já quando vê um judeu, ele já vai pegar os utensílios para poder cortar. Entretanto, aquele que não quer ter essa fé, que ele que leve seus próprios utensílios é a melhor coisa. E se quer bom preço e peixe mais fresco, se vá até aos mercados para poder ver os peixes frescos e com bom preço. Entretanto, se você quer não ter dúvida nenhuma e somente pegar o peixinho, nos estabelecimentos kosher da cidade já tem os masguirrinhos de cada garrafa específica que vão para poder verificar o peixe. Eu, por exemplo, estou comendo uma tilápia que teve uma verificação, teve uma masgarra, etc. Né? Eu vou num supermercado que é caché, eu vou lá, pego e já sei que não preciso me preocupar. Então essa é a importância do supermercado, e estar em contato com o seu rabino e tirando as respectivas dúvidas. Então nós temos açougue na cidade. Aqui no Brasil é importante estar aí visitando, conhecendo, comprando a sua carne. Também tem nos supermercados a carne. E esses animais, os animais silvestres, os animais domésticos e frangos, galinhas, galos, eles têm que passar porque falamos e dizemos de abate, que é o ato de sheritar, um ato de um aspecto, uma característica específica dentro da nossa tradição. Então, eu só desejo coisas boas em relação à questão da kashrut. E lembrando, kasher está adequado, está apto, apropriado. Se você tem um bom carro, você não vai colocar gasolina adulterada. Você vai colocar uma boa gasolina para o seu carro andar bem e não sofrer danos. Da mesma coisa em relação ao nosso corpo, nós colocamos a melhor gasolina, que é o produto kasher. É um produto que está conectado conosco, com a nossa tradição, com a nossa história e com muita brachot, hoje e sempre.